A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez aqui. Hoje eu vim aqui trazer um recado da parte de Deus para o seu coração, para a sua vida. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui hoje. Eu estava ali e o Espírito Santo começou a queimar em meu coração essa palavra. Eu preciso vir aqui compartilhar com vocês. Eita, Jesus! Eu preciso compartilhar com vocês essa palavra. Porque eu sei que essa palavra vai trazer luz, trazer clareza e direção para a vida de vocês. E pode mudar a sua situação. E eu sei que o inimigo ele vai se levantar, ele não vai querer que essa palavra chegue até o seu coração, porque essa palavra mudou a minha vida e essa palavra vai mudar a sua vida também. E eu senti o Espírito Santo me trazer aqui com urgência. Eu tenho outros vídeos para gravar, para compartilhar outras palavras, mas Deus me direcionou para essa. O Espírito Santo falou comigo que é essa palavra para agora. Então, vamos lá. Eu vou só tentar fechar a porta aqui de novo, que ela abriu, para não ficar aqui o vento circulando. A palavra de hoje para o seu coração é: o diabo vai tentar roubar a sua bênção. Essa é uma verdade clara na vida de todo cristão, de todo crente em Deus. O diabo vai tentar roubar a sua bênção. E para a gente começar, eu queria ler com vocês uma passagem que está aqui em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 8, que diz assim. Fiquem atentos, meus irmãos, fiquem atentos a essa palavra, porque Deus vai falar ao seu coração. Antes de começar, deixa eu orar aqui, porque eu sei que Satanás vai se levantar e ele vai tentar impedir. Então, Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra, Senhor, ela vai chegar aos corações, ao destino específico que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Ela vai remexer nas estruturas, Pai. Vai trazer fé, vai trazer um avivamento do teu espírito para os corações e transformação de vida, Deus. Essas pessoas que virem esse vídeo, os teus filhos, Senhor, serão alcançados e serão impactados por essa palavra. Essa palavra jamais, Senhor, voltará vazia, porque ela vai com o destino certo, da parte do teu Espírito Santo. Então eu declaro, Senhor, que vai trazer bênção, restauração e vai trazer mudança de vida para os teus filhos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém? Olha só, meus irmãos, o que é que diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 8. Eu estou usando a versão A Mensagem. Eu gosto muito dessa versão porque ela junta o todo da mensagem e fica bem claro para a gente compreender, tá bom? Então vamos lá. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus aí por essa palavra? O nosso Deus tem a última palavra. Não importa como está a sua situação hoje, Ele tem a última palavra. E eu quero começar contando para vocês um pouco da minha experiência, do que eu tenho vivido com o Senhor. E dizer para vocês que sempre que Deus quer nos levar para um novo nível, sempre que Deus quer liberar uma bênção sobre as nossas vidas, Satanás, ele vai tentar impedir. Mas não é muitas vezes da forma que a gente pensa. A gente às vezes acha que Satanás ele vai agir naquela situação e tirar a bênção de você e impedir. Mas não é assim que ele faz. Ele usa você mesmo para que você, através das suas atitudes, dos seus procedimentos, do seu erro, a bênção não chegue até você. Você mesmo vai ser o causador de não receber essa bênção, através das ciladas que Satanás vai colocar no seu caminho. Muitas vezes, você está prestes a receber aquilo que Deus tem para você. Porque, queridos, eu creio que no mundo espiritual, nas regiões celestes, tudo que Deus já tem para a sua vida já foi liberado. A partir do momento que Cristo morreu na cruz, ele disse que levava sobre ele todas as dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós somos sarados através de Cristo. E as bênçãos do Senhor, aquilo que ele tem, os planos para nós, que Satanás usurpou,
através do nosso pecado, Jesus tomou de volta por um alto preço. E isso já foi liberado nas regiões celestiais. Muitas vezes nós ainda não tivemos acesso porque não estamos prontos, ou então nós não estamos atentos ao que Satanás tem feito para que essas bênçãos não cheguem até nós. Às vezes é só uma questão de tempo para que Deus libere pela nossa maturidade, né? A gente às vezes não pode ter acesso a coisas que Deus tem para nós porque ainda não estamos preparados. Outras vezes, Deus já liberou a bênção, já está com um destino específico até nós, mas ainda não chegou. Por quê? Porque não estamos posicionados. Temos deixado o inimigo nos levar para o erro e assim a bênção não chega. E eu quero compartilhar com vocês uma situação que aconteceu. Vou compartilhar algumas para que isso enriqueça a fé de vocês e vocês creiam que Deus ele tem o melhor para vocês, como a palavra que nos garante. E que muitas vezes o inimigo está impedindo que isso chegue até você. O meu marido esteve desempregado por muito tempo, né? Eu falei para vocês, no tempo que a gente foi conduzido pelo Senhor ao deserto. As portas se fecharam para nós, a gente estava sem esperança, sem expectativa nenhuma. Mas aí apareceu uma oportunidade para o meu marido trabalhar com uma outra pessoa. E embora não fosse uma boa proposta, nós orando, buscando do Senhor uma resposta, uma direção, nós entendemos que aquilo ali era para ele ir. Era Deus, sabe? Abrindo essa porta. Por quê? Porque antes disso acontecer, a gente ia se mudar de cidade, já estava com tudo pronto, ia para um outro lugar bem distante de onde a gente estava, orando ao Senhor, né, para saber se realmente deveríamos ir ou não. E de repente apareceu essa proposta na nossa cidade, então nós entendemos que não era para a gente ir. E o meu marido, então, foi trabalhar com essa pessoa. E a ideia era que eles dois trabalhassem juntos, né? E ele ia receber uma parte pelos serviços, ele ia supervisionar algumas obras e ia ganhar um valor para estar ali supervisionando. E o pouquinho que a gente tinha, ele foi colocando, né? Ele foi com o nosso carro, colocava o combustível e as despesas ele que arcava, muitas vezes até investia em algum material, alguma coisa, com o pouquinho que a gente tinha, que já era tão necessário só pra gente, a nossa vida mesmo, né? Mas ele ia lá e fazia o melhor que podia. E a outra pessoa, né, que era o responsável, sempre dizendo que a empresa não estava pagando, estava demorando a pagar. E sempre que pagava era uma dificuldade muito grande. E sempre com promessas e mais promessas. E até que um dia ele disse que a empresa não tinha pago. E o meu marido contatou a empresa e acabou descobrindo que não era verdade aquilo. A gente começou a ver que aquilo ali não estava batendo certo, sabe? E eu creio que o Espírito Santo ele nos conduz em todas as coisas, né? E como eu compartilho sempre com vocês, eu estava sempre buscando a presença do Senhor, sempre jejuando, orando, né? Essa vida de jejum e oração, essa vida de busca em Deus, é o que nos leva a enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos e às vezes a gente não consegue enxergar. A gente tomar decisões que a gente às vezes não tomaria se não tivesse debaixo desse lugar, que é a instrução do Espírito, não é? Então, ele foi conduzido então para contactar a empresa e ver o que realmente estava acontecendo, né? E aí nós descobrimos que realmente a empresa tinha pago, a responsável da empresa ficou muito chateada com o outro rapaz lá, né? Porque ele estava mentindo e estava falando mal dela e não era verdade. Até que ela disse que não ia querer mais trabalhar com ele por causa das coisas, outras situações que ele já havia fazendo. E disse que queria trabalhar com o meu marido. E houve um desentendimento entre o meu marido e aquela outra pessoa. E meu marido já tinha um carinho muito grande por ele, sabe? Ele via ele assim como um pai, alguém que estava levando ele para um caminho melhor, sabe? Acreditou, né? Aquela ilusão que às vezes a gente tem nas pessoas, que a gente acredita. E muitas vezes a gente se frustra, porque às vezes não são aquilo que a gente pensa, né? E a gente quebra a cara, se decepciona. E foi muito frustrante para ele, sabe? Pela decepção que ele teve. Ele não estava esperando por isso. Nós não esperávamos por isso daquela pessoa. Nós realmente acreditávamos que ele era uma pessoa boa, justa, honesta, que estava realmente interessado em nos ajudar, sabe? Em estarmos juntos, vencendo. Mas não era esse o caso, né? E foi muito frustrante essa situação. Meu marido ficou muito abalado. E ele não tinha muita experiência, né? A outra pessoa lá que tinha muita experiência. Mas a porta se abriu. E ele entrou. E no início, gente, o primeiro serviço que ele pegou foi, olha, um caos. A gente estava sob uma pressão espiritual muito grande. Porque essa porta que o Senhor abriu é a porta que nós estamos até hoje.
E o Senhor tem feito meu marido prosperar dentro dessa empresa. E eu vou contar a vocês os detalhes para que vocês percebam. E aí, quando ele aceitou aquela proposta, o primeiro serviço que ele pegou, ele foi lá, examinou o teto, tinha uma abertura e tinha que trocar o teto todo daquela agência, que era gigante. E quando ele olhou, né, ali o teto, aquela abertura, ele viu que o forro, o teto, né, quando ele olhou, ela era de gesso, né, naquele local que estava aberto. E então ele pediu material, né, era muito material, minha gente, era uma coisa enorme, assim, para fazer. O gesso todo para colocar. E quando eles foram fazer o serviço, que chegou todo o material, o gesso, né, teve que carregar aquilo tudo, colocou tudo lá na agência e tudo mais. Quando ele teve que abrir lá, para tirar todo aquele teto antigo e colocar o novo, ele viu que afinal não era gesso, que era aquele pladur, né, que chama, como é que chama, meu Deus, lá em Portugal aqui é pladur, ai meu Deus, esqueci o nome agora, minha gente, aquelas folhas de gesso, né, que chama, como é que chama, minha gente? Pronto, eu vou esquecer agora o nome, mas vocês já devem ter entendido o que é. Pronto, era um outro material, né? E era bem mais caro, e era bem mais trabalhoso trazer aquilo. Então, assim, ele ficou muito aflito, porque, pronto, agora a mulher não vai mais querer meu serviço, né? O primeiro serviço eu já dei uma mancada dessa. Só que não tinha como ele saber, minha gente, porque quando ele viu lá, a abertura que ele viu era gesso, né? Quem ia adivinhar que o restante era outro material? Então, pronto. Foi assim, veio logo aquele abalo sobre nós, sabe? Não vai dar certo, não vai dar certo. E no início ficou aquela coisa, e pronto, ele pediu perdão à mulher, explicou a situação. Não ficou muito bem, né? Mas, pronto, tocamos pra frente. E aí, passou mais ou menos o quê? Uns 2 meses, a mulher nunca mais entrou em contato. E a gente pensou, a porta se fechou, afinal, né? E foi muito frustrante, muito frustrante. E eu orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E Deus começou a me dizer, essa porta ainda não se fechou. Essa porta ainda não se fechou. Então, quando Deus começou a falar isso ao meu coração, eu comecei a orar e declarar, essa porta vai se abrir, essa porta vai se abrir, essa porta vai se abrir. E aí a porta abriu, ela voltou a entrar em contato com ele para um novo serviço. E a gente tinha pensado que tinha sido por causa do erro que ele tinha cometido no primeiro serviço. E ela disse que não tem nada a ver com isso. E porque os serviços tinham parado, ela estava esperando voltar aos novos serviços. Inclusive, ela já tinha falado isso, né? Só que a gente não acreditou. A gente achou que era uma coincidência muito grande para o que aconteceu, né? Mas, na verdade, não foi. Que quando os serviços voltaram, ela realmente contactou ele e voltou. E quando ela falou isso, que era por causa dos serviços, eu entendi Deus falando que a porta ainda não tinha se fechado e comecei a orar por isso, né? Até que meu marido começou a fazer o serviço, cometendo muitos erros pela inexperiência, mas sempre dando o seu melhor, ele foi crescendo na empresa, sempre muito honesto, muito justo, porque ele é assim, é um homem íntegro. E aí, o que eu quero contar pra vocês é uma situação que aconteceu. Depois que a gente já estava bem na empresa, já foi crescendo, pegando muito serviço, ganhando a confiança da empresa, a dona gostando demais da gente. Inclusive, na época que a gente foi comprar o nosso carro, Deus usou a vida dela para nos ajudar também a comprar esse carro. Foi assim, um mover de Deus, sabe? Na compra do nosso carro. Tem muitos detalhes que eu nem contei para não ficar tão longo. Mas Deus foi estabelecendo ele em níveis mais altos ali na empresa, sabe? De confiança. Até que chegou uma proposta no momento que a gente estava passando por uma dificuldade. Eu acredito até que foi na época que o nosso carro, a gente atrasou. Lembra que eu contei aqui o testemunho? Quando Jesus dorme na tempestade? Quando a gente atrasou os pagamentos do carro, naquela época, surgiu uma proposta de uma pessoa da empresa para que o meu marido colocasse metragens a mais no serviço e o dinheiro que viesse a mais eles iriam dividir entre eles para ganhar dinheiro a mais, né, por fora. E, gente, quando meu marido recebeu essa proposta, ele gosta muito da pessoa em questão que fez a proposta. Mas aquilo ali, completamente, na hora, ele já... Não tem nem hipótese, né? Porque ele é um servo do Deus Altíssimo, né? E a gente precisa ter consciência da presença de Deus. Porque o que nos faz muitas vezes pecar e desonrar o nosso Deus é a falta de consciência da presença. Porque Deus, ele não está.
né, visivelmente diante de nós. Então, muitas vezes, como Deus não está vendo, né, Deus não está presente, Deus não está vendo, né, a gente até esquece. E vai e facilita as coisas e faz uma besteirinha ali, uma besteirinha aqui, mas Deus está vendo. Então eu oro hoje para que Deus, o Espírito Santo, traga para você a consciência da presença de Deus. Onde quer que você esteja, tenha consciência de que Deus está te vendo, que Deus está presente, que nada fica despercebido aos olhos do Senhor. Tome atitudes de honra, honre a Deus acima de qualquer coisa. Naquele tempo a gente estava precisando de dinheiro, precisando muito. Aquilo ali seria uma ótima estratégia para ganhar dinheiro mais fácil, para resolver os nossos problemas. Mas Deus queria isso? Não, Deus não queria isso. Então não importa o que Satanás coloca diante de você. Quais são as bandejas que ele te oferece. Não aceite se não for de Deus. Se for contra os princípios de Deus, se for ferir o coração de Deus, se for desonrar o Senhor, não aceite. E o meu marido, com muito cuidado para não ferir a outra pessoa, né, porque ele gostava dele, disse que não dava certo, que isso é o tipo de atitude que, pronto. Deus usou ele sabiamente para ele falar com a pessoa em questão, e ele resolveu esse problema e não aceitou. E depois disso, Deus, só prosperando ele dentro daquela empresa, só abençoando, sabe? E eu lembro também, para vocês verem que Satanás estava tentando roubar a nossa bênção. Para você ver que se a gente tivesse caído nessa cilada de Satanás, talvez Deus fosse, não é questão nem que Deus fosse fazer isso, mas a nossa própria atitude, a consequência da nossa atitude ia nos levar para um nível inferior. E Deus estava querendo nos elevar, Deus estava querendo nos subir de nível, e nós tivemos que nos posicionar. Assim como José, e naquela época Deus falava para mim, filha, José foi esse homem. E eu via José no meu marido, sabe? Eu dizia, ele, amor, você é José. Você é como José, você é um homem íntegro. José podia pegar a mulher de Potifar e fazer o que quisesse com ela, se ele tivesse vontade. Mas não era isso que Deus queria. Isso ia desonrar o nome do Senhor. Então José não desonrou a Deus. E o que é que Deus fez? Deus colocou ele como governador. Ah, Deus maravilhoso. E aquele homem que também nos fez, nos causou aquele dano, né, que nos prejudicou logo no início, que estava sendo mentiroso com ele, falso com ele, né? Nós nunca o amaldiçoamos, muito pelo contrário, gente. Teve um dia que eu orei por ele, abençoei a vida dele, declarei bênção sobre ele, perdoamos ele e tocamos a vida pra frente. Inclusive, meu marido encontrava com ele e falava com ele. E sabe o que acontecia? A esposa dele e ele falavam mal do meu marido, mentiam, diziam que meu marido tomou o lugar dele na empresa, que o meu marido passou a perna nele, sabe, gente? Tudo o contrário, não é isso que o inimigo faz. Meu marido ficou tão desgostoso, gente, porque antes de qualquer coisa, quando você passa por uma injustiça com alguém que você ama, né? Porque meu marido gostava demais daquelas pessoas e, de repente, uma injustiça como essa, eles falariam o contrário do que estava acontecendo realmente. É muito frustrante, mas nós colocamos nas mãos do Senhor a justiça, porque a justiça pertence ao Senhor. E aí, Deus foi prosperando meu marido na empresa. E, gente, chega um ponto... Esses dias atrás, né? Foi esses dias atrás. A gente tava conversando sobre uma situação que as pessoas, às vezes, elas têm um talento, né? Têm capacidade de fazer algo na empresa, mas elas querem fazer um serviço para a empresa e ganhar um extra, né? E meu marido falando, amor, eu não consigo. Se eu sei fazer, se eu sei consertar isso aqui para a empresa, dentro do meu trabalho eu falo com ela e eu conserto. Se ela quiser me dar alguma coisa a mais, ela me dá, mas eu não consigo dizer para ela e falsificar e pegar uma nota e dizer para ela que eu mandei consertar na empresa quando fui eu que fiz aquilo para ganhar um dinheiro a mais. Eu não consigo. Ai, gente, chega a me dar vontade de chorar, sabe? Eu louvar a Deus pela vida do meu marido. E ele falando aquilo pra mim, os meus olhinhos brilhando, sabe? Eu pensando, meu amor, que homem íntegro tu és. Que homem cheio do Espírito Santo tu és. Sabe uma coisa? O meu marido, ele não é um homem do reteté. Ele não é um homem que vive lendo a palavra e orando, sabe? Mas ele é cheio do Espírito Santo. E ele tem uma sabedoria
que às vezes eu fico impactada, porque eu leio a palavra, eu busco, eu oro ao Senhor assim constantemente, e às vezes Ele tem uma sabedoria que eu não tenho, e eu vejo tanto Deus na vida do meu marido, e eu louvo a Deus por isso, porque quando eu me casei no início, eu tinha a ideia de que meu marido ele tinha que ser um sacerdote no lar, tinha que ser um homem que orava muito, que lia muito a palavra, sabe? E eu não entendia por que meu marido não era assim, eu orava. Eu disse, eu não entendo isso, meu Deus, muda meu marido. E Deus, minha filha, quem tem que mudar é você. E quando eu comecei a tomar esse lugar de oração, de busca, de me aproximar aos pés do Senhor, eu conduzo meu marido para esse caminho. Eu é que tomo a iniciativa porque Deus me chamou para isso, sabe? Ele não tem isso nele. Ele tem outras coisas, mas como Deus colocou isso em mim, eu que chamo ele, amor, então, essa situação assim, vamos orar, amor. Aí pego ele e a gente já ora. Amor, olha essa palavra aqui, o que Deus está falando. Diga, amor, essa noite Deus falou isso comigo. Olha, agora o Senhor está falando isso comigo, amor. Eu vou orar sobre isso. Agora há pouco mesmo, antes de gravar o vídeo, uma situação de conflito lá. E Deus falando comigo, filha, lembra daquela situação? Foi por isso que Deus me lembrou me trouxe até esse vídeo. Lembra daquela situação que o mal parecia que tinha vindo para destruir vocês, né? Quando o outro lá passou a perna na gente, parecia que tinha vindo aquele para nos destruir. E não foi. Deus estava levando a gente para um lugar melhor. E a gente não sabia que aquela situação ruim, difícil, era para nos levar para um outro nível, para um outro lugar. Às vezes, a gente olha para as situações que nos acontecem e a gente olha para elas com olhos de que aquilo ali vai nos matar, né? Aquilo ali veio para nos destruir. Mas muitas vezes, os presentes que Deus nos envia, as bênçãos que Deus nos envia, não vêm em embrulho de presente. Vem num embrulho que não parece ser um presente. Mas quando você se posiciona e você entende a vontade de Deus, você consegue abrir aquele embrulho e ver que realmente era um grande presente de Deus. E aí, depois que Deus falou isso comigo, né? Depois de ver meu marido assim, sendo abençoado, eu comecei a perceber ainda mais claro como o nosso posicionamento diante das ciladas do inimigo vai fazer a diferença naquilo que Deus tem para liberar sobre nossas vidas. Então, eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei quais os posicionamentos que você precisa tomar hoje na sua vida. Mas saiba de uma coisa. Se você não se posicionar como um filho de Deus, as bênçãos serão retidas sobre você. Porque o inimigo ele só está esperando uma abertura. Ele só está esperando uma chance para que ele possa intervir naquilo que Deus tem para a sua vida. Porque aquilo que Deus tem para você não é só para você. Não fica só em você. É para o povo de Deus, o corpo de Cristo, para os filhos de Deus. E para que a gente possa transmitir o amor de Deus, a vida de Deus, através da nossa vida para as outras pessoas. Eu estar aqui hoje falando para vocês, não é uma demonstração disso. Não é só para mim. Não é só para a minha vida. Vai alcançar outras pessoas. Então, Satanás sabe disso. E ele vai fazer de tudo para impedir que a bênção do Senhor chegue até você. Que as bênçãos do Senhor te alcancem. Porque ele sabe que quando ela chega até você, outras pessoas, consequentemente, são abençoadas. Né? E hoje, minha gente, meu marido está numa posição de coordenador. Ele foi contratado. Ele antes trabalhava terceirizado para essa empresa. E numa situação que eu ainda vou contar para vocês, que parecia que tinha vindo para causar uma confusão, que a gente ficou completamente perdido, Deus reverteu em algo muito melhor. Muito melhor. E eu vou compartilhando isso com vocês. E hoje ele está como um coordenador, né? E ele antes trabalhava terceirizado, fazendo serviços à parte para a empresa. Hoje ele é contratado pela empresa. Tem um salário fixo, que nós estávamos orando por isso. Orando ao Senhor. E ele viajava muito. E eu pedia também, orando ao Senhor, para que a gente ficasse perto um do outro, para que ele parasse de viajar. E estamos morando numa cidade só e parados, ele não está mais viajando. Resposta de oração. E além disso, a dona da empresa disse, mas eu não quero jamais que você deixe de fazer os serviços terceirizados. Então, além de ser contratado, trabalhando nessa empresa, ganhando um salário fixo e muito bom, porque o meu pedido de oração ao Senhor foi, Pai, quando eu pedi sobre o emprego do meu marido, dá ao meu marido, Senhor, um emprego bom, que ele goste de trabalhar naquilo que ele está fazendo.
que ele seja reconhecido e honrado pelo trabalho dele e que ele seja muito bem pago. E Deus fez. Só que ele viajava muito, então eu disse assim, Senhor, vamos ajustar essa oração um pouquinho? Agora eu quero pedir, Senhor, para que ele fique só num lugar só, que ele não tenha que estar viajando. E Deus fez. E mais, eu pedi ao Senhor, Pai, dá então a ele um salário fixo, porque essa instabilidade é tão ruim pra gente, e a gente com criança, a gente precisa ter um controle sobre a nossa vida, e às vezes os serviços diminuem um pouco, aí aumentam um pouco, e a gente se desestabilizava muito. E aí orando ao Senhor e pedindo um salário fixo, e Deus fez. E mais, ainda continua com serviços terceirizados. Meus queridos, o que eu quero dizer pra vocês hoje, Deus tem o melhor pra sua vida. Como eu já li aqui e já compartilhei em outros vídeos, não há nada que Deus não queira te dar nessa vida. Não tem nada que Deus olhe e diga assim, eu não quero dar isso ao meu filho. Porque se ele já deu o próprio filho dele? Tudo que há de melhor nessa vida, Deus quer te dar, Deus quer te oferecer. Mas nós precisamos ter posicionamentos em Deus. Nós precisamos honrar ao Senhor. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre honra. Assista esse vídeo. Princípios da sabedoria. A honra. Se você quer ser uma pessoa sábia, porque a sabedoria vai te levar a lugares que você jamais imaginou, busque a honra. Honre ao Senhor. A honra vai te levar a lugares que você jamais imaginou. A honra abre portas. A honra faz coisas que você nem imagina. E para finalizar, que o vídeo já tá ficando muito longo, que eu não paro de falar, minha gente. Esse ano, Deus me disse que esse era o ano das portas abertas. Deus falou isso comigo em janeiro. Eu anotei no meu caderninho. E depois, em março, Deus usou uma pastora abençoada para trazer a mesma confirmação da palavra para mim, que eu já estava até esquecido disso. E Deus falando para mim, filha, o ano das portas abertas, mas aí não é só entrar de cara. Vão ter desafios, porque nem todas as portas serão para você entrar. Então, Deus liberou sobre a minha vida essa palavra, ano das portas abertas. E prova disso, gente, é o canal. Já fazem 5 anos que eu posto vídeos no canal. Há 2 anos Deus começou a me dar um direcionamento mais específico, que era para a palavra. E nunca tinha inscritos aqui no canal, nunca aparecia ninguém, sabe? Eu já pensei tantas vezes em desistir. E Deus dizendo, filha, continue, persevere. E eu, Senhor, eu vou continuar sob a tua palavra. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse, lança as redes do outro lado, Pedro já estava cansado de tanto jogar a rede da noite toda e não pescava peixe, nem um peixinho, minha gente. E eu estava assim. E eu ficava jogando a rede e não vinha peixe. E eu pensava assim, será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou ficando maluca, meu Deus? Mas eu tinha certeza que era Deus. Então eu continuava, então eu falava assim, eu pedi a Deus para usar pessoas e Deus usou uma irmã há 2 meses atrás, para falar comigo e dizer, filha, lance a rede para o outro lado. Ela deu a palavra que Deus já estava falando comigo, porque Deus sempre faz isso, né? Quando Ele fala com você, Ele confirma. Lance a rede para o outro lado e muitos peixes virão. Então eu não desisti, eu me posicionei, continuei perseverando, sem ter ninguém quase para assistir vídeos aqui no canal. E aí, num vídeo sem nenhuma pretensão, não é? Aqui com o meu menino se misturando no meio, fazendo bagunça, compartilhando aquilo que estava no meu coração. Deus soprou esse vídeo. E as pessoas têm chegado aqui dizendo, esse vídeo era para mim, eu tinha que ver essa palavra como me abençoou, como me edificou, não pare. Então, queridos, o que eu quero dizer para você? Eu quero liberar para você essa palavra de Deus sobre a minha vida. Eu creio naquilo que nós carregamos, aquilo que Deus libera sobre nós, tem um peso de ser transferido para os nossos irmãos, para aqueles que celebram isso conosco. Eu creio que aquilo que você celebra, você desfruta. Então, eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra que Deus liberou sobre mim, o ano das portas abertas, que as portas vão se abrir para a sua vida. As portas se abrirão diante de você. Essa situação que você está enfrentando de portas fechadas vai se findar em nome de Jesus. Se posicione como um filho de Deus. Honre a Deus nas pequenas atitudes da sua vida quando ninguém está vendo. Naquela situação onde você poderia se dar bem, se dê mal, mas honre a Deus. Que você vai usufruir daquilo que Deus tem para a sua vida. Não permita que o inimigo roube a sua bênção.
Não permita que o inimigo roube a sua bênção. Se posicione, faça a escolha certa, faça aquilo que é justo diante de Deus e você vai colher os frutos. As portas se abrirão diante de você em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Ano das portas abertas sobre a sua vida, portas abertas sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se posicione como um filho de Deus, honre a Deus e Deus vai abrir as portas do céu sobre você. Em nome de Jesus. Amém? Dá um amém, um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.